Agora que a Disney divulgou as datas do seu calendário, já sabemos que os próximos filmes do universo Star Wars vão chegar entre 2026 e 2027. Por isso vamos falar de todos esses 3 projetos que já têm detalhes de trama revelados. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje a gente falar dos 3 projetos do universo Star Wars, dos 3 filmes do universo Star Wars que serão os próximos lançados no cinema. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e se vocês gostarem do conteúdo também, curte esse vídeo aqui mais pro final. Uma outra coisa que a gente tem que avisar aqui é que nenhum desses 3 projetos são a trilogia do Rian Johnson ou o filme do Taika Waititi. Tá? Esses 3 projetos aqui foram confirmados na Star Wars Celebration, eles têm outros cineastas à frente deles. Ou seja, esses filmes do Rian Johnson e o filme do Taika não receberam muitas novidades e nem tem data ainda nesse calendário da Disney até 2027. Como a ordem dos projetos ainda não é oficial, né, a gente tem 3 datas aí entre 2026 e 2027, mas ainda não falaram qual projeto vai ser lançado nessas 3 datas, né, então a ordemzinha deles. Então aqui eu vou falar em ordem cronológica e aí no final eu falo quais são as minhas apostas para o primeiro, segundo e terceiro lançamentos. Bom, primeiro de tudo, a gente vai ter um filme se passando no tempo mais longínquo da galáxia até hoje a ser explorado na era de Dawn of the Jedi, o surgimento do primeiro Jedi. Esse projeto será liderado pelo cineasta James Mangold, que fez Logan e também fez agora Indiana Jones 5. Ele está escrevendo o roteiro desse filme ao mesmo tempo que ele está escrevendo o roteiro do Monstro do Pântano, um filme do DCU do James Gunn. Então ele está comandando esses 2 projetos aí. Esse projeto vai ser basicamente um épico bíblico ali, né? Ele quer contar muito mais sobre a força, sobre como a força surgiu e como também surgiu o primeiro Jedi. Em uma entrevista que o Mangold deu pro Gizmodo, né, um portal aí de notícias, ele falou o seguinte: o que eu quero fazer, que foi minha proposta para Kathleen Kennedy, foi a de criar uma espécie de 10 mandamentos da força. Uma espécie de história de origem de como a força foi descoberta, compreendida, manipulada e cultivada. Ele pediu para se afastar o máximo possível da saga Skywalker, né, que são os episódios do 1 ao 9, e de todos os outros projetos aí que já tem uma linha do tempo muito bem estabelecida. Por quê? Porque assim ele não precisa se prender a eventos históricos. Ou seja, ele indo lá para a era do surgimento do primeiro Jedi, para a descoberta da força, ele tem muita liberdade para fazer o que ele quiser. A gente sabe muito pouco dessa época. Então ele vai ter liberdade criativa para criar tudo basicamente do zero aí, seguindo apenas aqueles conceitos de força que foram estabelecidos em todas essas produções Star Wars, principalmente em Clone Wars, né? Nesse vídeo que a gente fala da Ahsoka aqui, a gente fala de como a força é personificada em Clone Wars, numa das passagens mais importantes para a trajetória da Ahsoka. Então se vocês quiserem saber mais sobre isso também, depois assistam que tá linkadinho aqui em cima. Esse é o primeiro projeto, vai se passar muito antes também da República Velha, então é realmente o filme mais antigo de todos em ordem cronológica. Agora o projeto 2 será ambientado na era que a gente tá mais acompanhando atualmente, que é a era das séries do universo do Mandaloriano. Então é dessa linha cronológica aí de Mandaloriano, da série da Ahsoka, o livro de Boba Fett e agora também Skeleton Crew, que é uma série que está em desenvolvimento, mas ainda não foi lançada. Esse filme vai ser uma espécie de Vingadores do universo Star Wars, porque ele vai juntar todas as tramas destas séries que são ambientadas nessa linha temporal aqui em um grande evento. Esse filme aqui vai ser comandado pelo Dave Filoni, que é quem supervisiona todas essas séries ao lado do Jon Favreau, e ele vai mostrar o final de toda essa trajetória, né, de toda essa trama. A trama que a gente tá vendo em Mandalorian é o quê? É a Nova República tentando se estabelecer depois da queda do Império, mas alguns insurgentes do Império tentando reerguer essa ordem maligna. Então é isso que a gente vai ver culminando nos eventos desse filme. Como esse filme vai chegar pelo menos, no mínimo, em 2026, ainda tem muita coisa para acontecer nesse universo. Então a Ahsoka vai ser lançada em agosto, depois ainda tem Skeleton Crew, ainda tem uma 4ª temporada de Mandalorian que o Jon Favreau já está escrevendo e que já foi confirmada, né? O Din Djarin lidando com esses insurgentes, com esses Imperial Lords aí, para impedir que eles cresçam ainda mais. Então essa trama vai caminhar muito até chegar nesse filme. E esse filme terá como grande vilão o grande almirante Thrawn, né? O Thrawn, que é esse herdeiro do Império, ele deve ser o grande vilão de toda essa era, vai servir como Thanos, né? Vai ser apresentado aos pouquinhos ali, para chegar na hora do filme como a grande ameaça a ser batida. Se esse filme for um filme só, talvez tudo se resolva nesse momento, ele pode até vencer os nossos heróis ao longo dessas séries e chegar no filme lá e acabar perdendo, mas se esse filme for 2, eu não duvido que ele vença no primeiro e acabe sendo derrotado só depois. A verdade é que até 2026 a gente vai ter muita série ambientada nessa linha temporal
aí neste período da história do universo Star Wars, então ainda tem muita trama para caminhar. Os personagens principais que nós teremos ao lado dos bonzinhos são os Mandalorianos Din Djarin, a Bo-Katan, a Sabine Wren, que vai ser introduzida em live action na série da Ahsoka, além de alguns usuários da Força. Não temos só um Jedi não, a gente vai ter a própria Ahsoka, o Ezra Bridger, que é um Jedi ali que foi introduzido em Rebels e que também vai chegar na série da Ahsoka. O personagem do Jude Law, ele vai interpretar um Jedi que escapou da Ordem 66 e vive fugindo. A gente vai conhecer esse personagem na série de Skeleton Crew e ele também vai se juntar a esse bonde todo. E além desses Mandalorianos e desses Jedi que eu citei aqui, nós ainda teremos o Grogu, que é um Jedi Mandaloriano que deverá unir estes dois povos. Além disso, a gente tem alguns outros tópicos interessantes a serem introduzidos, como por exemplo o mitossauro. Essa trama do mitossauro, essa relação dele com o Grogu, que eu já citei também no nosso podcast da terceira temporada de Mandalorian, eles ainda vão ser explorados e também podem chegar a ser partes importantes desse filme. Eu acredito muito que a gente vai ter o Thrawn, o Grogu e a Ahsoka como 3 pontos principais desse filme futuro aí, né? O Din Djarin, a Bo-Katan, esse Jedi do Jude Law, o Ezra, vai estar todo mundo ali, vai ter todo mundo ter a sua importância, mas eu vejo a Ahsoka, o Grogu como sendo os mais importantes do lado luminoso, enquanto o Thrawn será o mais importante dessa insurgência do Império. Ele vai ser o herdeiro do Império. Em relação à trama mesmo, tem uma história do Thrawn que é não canônica, que é chamada de o herdeiro do Império, né? Que é o nome que ele está sendo chamado nessa era de Star Wars, principalmente no trailer de Ahsoka, já deu pra ver a Ahsoka chamando o Thrawn de herdeiro do Império. Então a trama desse livro, que não é canônica, pode servir de adaptação, pode servir de influência para a trama desse filme do Dave Filoni. Essa história não canônica tem como principais personagens o Luke, a Leia, o Han Solo, os personagens que a gente já tá cansado de ver, e eles seriam substituídos no cânone de Star Wars por esses personagens que eu citei: a Ahsoka, o Grogu, o Din Djarin, a Bo-Katan, esse Jedi do Jude Law e tudo mais. Então eu acredito que vai ser bem interessante, vai ser uma história completamente nova. Eu acho que só a trama do Thrawn que vai ser bem influenciada pelo herdeiro do Império aí, por essa obra não canônica, né? Mas eu acho que o resto vai ser muito da cabeça do Filoni, e o Filoni, ele sabe, ele entende demais do universo Star Wars. O Filoni que fez toda a série de Clone Wars, a série animada, ele que cuida de Mandaloriano ao lado do Jon Favreau, ele também cuida de Ahsoka, ele também cuida de todas essas séries ambientadas nessa era da galáxia do universo Star Wars. Eu acredito, por esse filme já ter essa história iniciada, essa história que está sendo contada desde a primeira temporada de Mandalorian, já tem ali um caminho certo a seguir. Eu acredito que esse possa ser o primeiro filme dessas 3 datas aí, mas ainda não é certeza. E agora vamos ao projeto que está mais no futuro da linha cronológica do universo Star Wars, que é o projeto 3, que vai se passar 15 anos depois de Ascensão Skywalker, 15 anos depois do último filme dessa saga Skywalker, o filme que termina lá com a Rey falando que é Rey Skywalker e tudo mais. Esse filme vai ser protagonizado pela Rey, mas a melhor notícia que a gente podia receber de tudo isso é que o J.J. Abrams não está envolvido aqui. Então, gente, todo aquele hate que você tem em relação a essa trilogia sequel, ele é por conta das coisas que o J.J. Abrams fez, tá? Então não vamos transferir isso pra Rey, porque a Rey, ela é uma personagem interessantíssima, que foi meio que estragada pelo J.J., só que o J.J. não tá envolvido nisso aqui. Este projeto, ele vai ser dirigido pela Charmaine Obadiah Chinoy, vencedora do Oscar aí, que dirigiu também Miss Marvel, e terá roteiro do Steven Knight, que é o criador de Peaky Blinders, tá? Ele vai mostrar a Rey já agora com um conhecimento muito maior em relação aos Jedi, em relação à força e tudo mais, tentando reerguer a Ordem Jedi, né? Então ele vai se passar 15 anos depois de Ascensão Skywalker, mas não está sendo chamado de episódio 10, ou seja, não vai ter nada de saga Skywalker ali. Vai ser a Rey tentando reerguer a Ordem Jedi, buscando novos younglings ao redor da galáxia, tentando dar uma visão ainda mais dela disso tudo, né? Então, essa trilogia sequel, ela mostra que alguns livros Jedi sobreviveram ali ao incêndio do episódio dos últimos Jedi ali, e a Rey vai se basear nesses estudos para aprender mais sobre a força, mas ela vai trazer muito da visão dela, uma visão mais equilibrada, depois de tudo que ela viveu com o Kylo Ren, com o Luke, com a Leia. Ela tem uma ideia própria disso tudo e ela vai trazer isso para a Ordem Jedi, para a nova Ordem Jedi, essa ordem que ela vai criar, para que os erros do passado não se repitam. É um filme muito promissor, tá? É uma equipe muito boa, tanto de direção quanto de roteiro, e ainda tem a possibilidade de reescrever essa história da Rey.
de pegar a Rey, que era uma personagem extremamente interessante que o J.J. Abrams estragou, pra trazê-la de volta pro coração dos fãs do universo Star Wars. Algo semelhante aconteceu com o Hayden Christensen, né, o Anakin, o Darth Vader ali dele. Ele agora, que voltou em Obi-Wan, tá sendo extremamente venerado, e o pessoal não curtia muito depois daquela trilogia prequel ali, então isso pode acontecer com a Rey também. Eu confio muito que vá acontecer, porque realmente os problemas desse sequel são problemas criados pelo J.J. Abrams, e ele tá longe de voltar pra cá. Então teremos cronologicamente um filme se passando na origem de tudo, na descoberta da força, séculos antes do episódio 1. Temos um filme em um tempo intermediário que se passa entre os episódios 6 e 7 da saga Skywalker, e temos um filme se passando depois de tudo que já vimos do universo Star Wars, depois do episódio 9. Em relação à ordem de lançamento de cada um desses, eu vejo o filme do Filoni sendo o primeiro, já que a trama já está em andamento desde da primeira temporada de Mandalorian, então ele pegaria a data do dia 22 de maio de 2026. Depois o filme da Rey, então seria lançado no dia 18 de dezembro também de 2026. E por último, entre esses três, teríamos o filme de James Mangold, pegando a data do dia 17 de dezembro de 2027. Essa ordem não está confirmada, e como o filme do Dave Filoni depende de outras produções, depende de todas essas séries que eu citei, ele é o que mais corre risco de ser adiado no futuro. Então eu acho que a ordem vai ser o seguinte: o filme do Dave Filoni, depois o filme que vai mostrar a Rey reerguendo a Ordem Jedi, e por último o filme que vai mostrar a origem do primeiro Jedi de todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui também para ajudar a gente, não custa nada para vocês e dá uma força imensa para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Também dá uma olhadinha na nossa playlist de vídeos do universo Star Wars, de qualquer outro universo que você goste de cultura pop. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.